Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, neste grupo da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos a participação de todos, agradecemos a todos os irmãos encarnados e desencarnados, e nos ensinamentos de Jesus, com toda essa esfera de luz que nos protege e nos ensina, que cada um de nós possamos, através desse conhecimento, nos tornarmos um pouquinho melhores. A Dani vai fazer a leitura para a gente de uma mensagem, depois nós vamos fazer a nossa prece inicial, e Carol vai nos ajudar no suporte da leitura das questões e filtrar algumas mensagens do Espírito Miramês vinculado ao nosso estudo de hoje. Nós estamos nas últimas questões do tópico, né, expiação e arrependimento, e pretendemos hoje, no nosso estudo, finalizar este tópico da quarta parte do Livro dos Espíritos. Com a alegria e a bênção de todos, nossos eternos agradecimentos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um estudo da noite. Cobranças morais. Não efetues cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo à vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar do que não tem. Sem que seja convenientemente preparada, nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que eles temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu está querendo transferir responsabilidades pelo que não faz. Puxão de orelha é bom, né? Vamos lá. Fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que iniciamos mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Que os teus ensinamentos, Mestre, possam nos envolver e nos fortalecer, para que toda essa vibração abrace, envolva e chegue a todos os aflitos, a todos que neste momento têm sua tristeza, suas depressões, suas dificuldades. Ampara, Senhor, cada irmão que encontra-se doente. Possamos todos nós receber estas vibrações que nos fortalecem, para entendermos que o nosso corpo é só uma veste de um espírito de longas datas e de um futuro infinito. Que a nossa vida é presente e futuro, porque a nossa vida é imortal. Esta reencarnação possa ser, Senhor, por todos nós aqui presentes e vinculados a esta casa, esta doutrina, e na imensidão do teu amor, Mestre Jesus, abraçados pelos conhecimentos que vão nos iluminar, vão nos nortear e vão nos fortalecer nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de ansiedade, nos momentos de tristeza. Que cada um de nós possamos sintonizar o Mestre, os bons espíritos, os nossos mentores. Todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser envolvidos nesta vibração de imensa paz, de imenso conforto e de imensa luz, para que também possamos ser a luz no caminho dos que por nós passam. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela presença, pela luz e pela instrução que nos guia, pelo exemplo que sempre ensinastes e pelos amigos abençoados de luz do plano maior, que nos confortam, que nos consolam e que nos dirigem no teu exemplo e amor. Que cada um de nós abra os olhos para a esperança. Tudo passa, tudo se renova, tudo evolui no amor maior. Que assim seja. Que assim seja.
Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Questão 997, pergunta. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende, com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Referência à questão 664, utilidade da prece. Allan Kardec. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente, após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Pessoal, nós não vamos esquecer que nós estamos no tópico das penas e realizações futuras. E o subtópico expiação e arrependimento vale muito a pena a gente fazer uma revisão, né, em relação à semana passada, porque a expiação, né, no sentido de purificar, de limpar as faltas cometidas, é um cumprimento de uma pena, o sofrimento que nós passamos para poder nos redimirmos. Pessoal, mas o arrependimento, né, ele representa uma lamentação, um reconhecimento do mal que nós fizemos. E o arrependimento, né, não é no sentido de carregar uma culpa, né, porque o remorso é aquela culpa que nós sentimos, mas que nos paralisa. E a gente só sente essa culpa porque de alguma forma a gente foi pego, alguém descobriu, né? E é diferente entre reconhecer, arrepender, reparar e conseguirmos expiar e fazer com que aquela dor que nos ensina, aquela dor que nós causamos ao outro, que fica cristalizado, impregnado em nós pelas vibrações que nós emitimos, nós tenhamos a oportunidade, através de um reconhecimento, remorso, através do arrependimento, uma reparação, para que todo bem possa cobrir o mal que foi feito. Então, vamos pensar no arrependimento como uma oportunidade de refazer um ato e trazermos uma nova condição. Na questão 644, que a gente estudou uns tempos atrás, né, ela fala que o meio social onde nós vivemos, nascemos, eles interferem sim, né? Nós somos produtos de uma sociedade. Nem tudo é físico, nem tudo é espiritual, nem tudo é social. Nós somos um conjunto dessas ações. Porém, vale muito a pena refletir nesse sentido dessa questão que diz o seguinte, olha, espíritos às vezes sem conhecimento, sem grande escolaridade, sem grande possibilidade de melhora, eles são muito mais sensíveis nestes momentos do que um outro que tem um grande esclarecido, tem grande conhecimento, são os intelectuais, né? E aqui fala que às vezes os intelectuais são de um endurecimento. E a pergunta é, olha, e o que fazer, né? Ver isso, como que a gente percebe espíritos simples são muito mais acessíveis a bons sentimentos e sensíveis às preces que eles fazem naquele exato momento do desencarne, do desenlaçar, da morte física, biológica e do desencarne da condição espiritual, da vida imortal, vida verdadeira, né? Aí diz o seguinte, o que se percebe, a espiritualidade percebe? Que pessoas, às vezes, muito simples,
né, que a gente até ignora no sentido enquanto sociedade, são extremamente sensíveis, e pessoas com grande intelectualidade levantam bandeiras, né, e são irracíveis, indiferentes a entender a grandeza, o Criador, Deus, que nos enviou Jesus, o Cristo, para nos dar exemplo e nos arrebanhar enquanto mestre e pastor. Acontece que aqui a resposta é: por que alguns são tão sensíveis e outros não? A prece. Então a gente fala naquela prece que ela é de sentimento, que tem emoção, que tem a intenção de aliviar a dor do próximo, de aliviar a nossa dor, de pedir que os bons espíritos, né, possam, Mestre Jesus, Deus possa, por meio daquela prece, interceder por alguém ou por nós mesmos. Para que nós possamos fazer uma prece verdadeira, nós precisamos ter humildade. Quem não tem a humildade, ele não consegue desenvolver e entender o Cristo. Por isso que a intelectualidade, muitas vezes, ela vem velada por uma intelectualidade, em que o homem, se achando muito inteligente, com muito conhecimento, com muita intelectualidade, com muito poder, com muito dinheiro, com muita beleza, eles se consideram tão superiores que não conseguem enxergar, né, um Deus, porque a sua superioridade, o seu orgulho, não consegue entender a criação divina. Isso nos faz lembrar a prece. Ela é muito importante, porque ela tem efeito sobre aquele espírito que arrepende. O que nós falamos que é o arrependimento? É aquele que reconhece. No exato momento em que nós, né, nos desenlaçamos e alguém faz uma prece, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, tem um livro muito incrível, é do espírito Luiz Sérgio, e foi psicografado pela médium Irene Machado, da Comunhão Espírita de Brasília. Ele conta o relato de mais de 60 irmãos ao desencarnar, como que eles se sentiram, como que eles agiram, e como a prece foi importante. Espíritos socorristas vêm nos velórios e tentam intuir as pessoas que estão nos velórios, brincando, fofocando, que estão lá só para cumprir a condição social, a obrigação social. E eles vão implorando aos corações que façam prece. Por quê? A nossa conduta, tudo que nós praticamos, tudo que nós somos durante a nossa vida, naquele exato momento em que nós desencarnamos, nós não nos tornamos nem santos e nem bons. Nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes e vibrações. Então, a prece, quando estamos ainda endurecidos, orgulhosos, muito presos à matéria, é importantíssima uma prece para auxiliar. E eles comentam aqui por que a prece, às vezes, chega com tanta leveza, vem com tanta pureza de pessoas humildes, e às vezes em pessoas com tanta intelectualidade, ela passa a ser tão indiferente. E aqui ele fala o seguinte, né? Que Deus, aqueles que se revoltam contra Deus, que têm aquele endurecimento, os materialistas, são os que mais sofrem. O desespero do suicida é descobrir que a vida não acaba e que ele agrediu a vida humana, que ele agrediu o presente de Deus, que foi aquele corpo que os pais o concederam. Então, a gente não pode entender que nós estamos, naquele momento da morte, do desligamento, né, nós estamos ali naquele momento diante da nossa única realidade. Então, ninguém vai responder por nós. Somos nós, com a nossa história, com o nosso padrão vibratório, com a nossa tela mental, rebobinando tudo aquilo que nos emocionou, tudo aquilo de bom que nós fizemos, olha a paz, e tudo aquilo de não tão bom que nós fizemos, que nos dá aflição. E muitos, neste livro mesmo, tem um relato impressionante, em que a família, a esposa, mesmo ele sendo extremamente avarento,
fez a família passar por grande dificuldade. A esposa ainda rezava e pedia muito a Deus que ele se acalmasse. E os espíritos socorristas, no desligamento, porque é feito órgão a órgão, célula a célula, da mesma forma que somos ligados quando nós nascemos, né? Todo o processo da gestação. Quando desencarnamos, temos os irmãos socorristas que nos ajudam a desenlaçar. Qual é o sofrimento na hora da morte? Quanto mais materialistas, quanto mais maldade, quanto mais imperfeições nós temos, mais dificuldade nesse desenlace, mais aflição. Não é para ninguém ficar com medo, mas é para aquela velha história de Chico, né? Olha, não dá para voltar atrás, mas a gente, a partir de agora, pode construir uma nova história. A prece, nesse sentido, eles contam que eles vão nos velórios, os amigos do plano espiritual, e que muitas vezes eles conseguem fazer com que pessoas que nem são tão amigos e nem são tão ligados, façam preces para auxiliar aquele desprendimento. E essa esposa, que durante o velório do marido, ela rezava para que ele tivesse paz, porque ele era extremamente apegado ao dinheiro, os amigos espirituais tentando auxiliá-lo nesse desligamento, e ele extremamente preso ao corpo, e ele com raiva porque ela tinha colocado um terno nele que era caro, e que ele ia para debaixo da terra e que o terno ia gastar. E que ele tinha pedido para a esposa não colocar flor, que era caro, e ele xingou porque ela comprou uma rosa muito bonita e pôs na mão dele. Gente, aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O nosso sofrimento diante dos desligamentos estão totalmente vinculados ao peso e ao valor que a gente dá para as matérias. Ainda preferimos Mamon do que a Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon são as coisas materiais. Porque nós não levamos nada, nós levamos as nossas conquistas morais. Por isso, a intelectualidade, o conhecimento que Kardec diz, que nós temos duas asas que precisam desenvolver para nós voarmos. A da sabedoria, dos valores, dos conhecimentos intelectuais, porque quanto mais nós temos conhecimento, maior é a nossa abordagem, maior é a capacidade de que nós temos para não cairmos em crendices, para não cairmos na mão de irmãos enganadores. Então, ter conhecimento, a sabedoria, mas termos também a emoção, o valor moral. A emoção, a sabedoria e a moralidade. Precisamos desenvolver virtudes e conhecimento. São as asas que nos equilibram. As preces, quando Kardec, por que a codificação, o Consolador prometido, que Jesus disse que enviaria, ela aconteceu em 1800, a partir de 1848. Vinha a Idade Média, que estava, e logo quando começou o iluminismo, as artes, os grandes, as músicas clássicas, todas as grandes obras, Paris estava numa efervescência cultural. A descoberta, a tecnologia, a invenção da imprensa em 1950, livros começaram, no 1950 não, no século XV, livros começaram no século XVI e XVII. O conhecimento e a cultura foi melhorando a sociedade. Porém, conforme as riquezas, a tecnologia, né, para aquela época foi avançando, os homens foram esquecendo de reconhecer e valorizar Deus. Francisco de Assis, o período que ele veio foi porque o Evangelho, o Cristo estava se perdendo de uma tal forma que ele veio para fortalecer o Evangelho. E Kardec, na codificação da doutrina espírita, veio bater de frente, enquanto intelectual que ele era, cientista, pesquisador. Kardec veio como pesquisador e codificou a doutrina e a comunicação do plano espiritual, do mundo espiritual, no combate direto à ciência que estava vigorando na época, que era o materialismo. Por isso que nas obras de Kardec, ele dizia, o materialismo mata. Mata uma sociedade, mata-se uma esperança. Por quê? O que acontece com o materialista na hora da morte? O desespero, porque não tenho nada. Ao desencarnar, a pessoa se vê presa, ligada
muitas vezes vendo os despojos, vendo o corpo ser corroído. Por quê? Ele não acredita em nada, ele não fez nada de bom. Ou então, se ele fez, ele está tão preso na matéria que ele não entende por quê. Mas eu estou aqui, a morte não existe. Está todo mundo falando que eu morri, que eu estou ouvindo. Ele sente, ele vê o seu corpo, tem um corpo menos denso, mais fluídico. Ele vê o corpo, ele tem vontades, ele tem sensações, ele tem percepções. E onde ele está? Quem são os irmãos que aparecem, que estão à sua volta? A cada um conforme as suas obras. Então, neste momento, a prece, o que dá alívio, o refrigério para o irmão suicida, é uma prece. Todos nós, todos os desencarnados, em todas as obras, quando eles se desesperam, como que eles saem da situação difícil? Quando reconhecem que a vida não acaba, que o espírito não morre, e neste momento, aquilo que eles sempre ignoraram, que é a criação divina, que é Deus, que é o Mestre Jesus, quando se faz um apelo, porque a prece é um apelo para a espiritualidade maior, e o socorro vem. Às vezes está do nosso lado, mas o nosso desespero, a nossa materialidade, embrutecidos na matéria que nós somos, a espiritualidade não consegue nos socorrer, porque nós criamos uma barreira pela nossa ignorância. Ignorância no sentido de ignorar e não conhecer Deus, vida imortal, vida verdadeira, que é o plano espiritual. Então, a prece nesse sentido, o espírito se desespera quando ele não reconhece a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante da grandeza divina e da vida, que a vida não pode ser só aqui. Então, aqueles que estão presos nos vícios, nas bebidas, né? Na hora do adeus, este livro ele chama Na Hora do Adeus porque o Luiz Sérgio, ele desencarnou muito jovem, e ele falava o seguinte, como ele estava percebendo o sofrimento dos espíritos, das pessoas, quando morriam naquele momento do desencarne, e como que nós, reencarnados, estamos comportando mal nos velórios, como um familiar, querendo segurar a pessoa, muitas vezes deixando de fazer uma prece para aliviar. E ele conta que eles passam nos velórios tentando intuir as pessoas a acalmar, fazer prece, colocar uma música dignificante, para que possa haver a maior caridade que nós podemos fazer, é uma prece, pedindo ao Deus que ampare aquele irmão. Então, nesse sentido aqui, muitas vezes, o materialismo, a intelectualidade, é quando o homem se julga pelo nosso orgulho, pelas nossas paixões ainda da matéria, nós nos achamos que, diante da matéria, diante de uma vida, de um verniz social, alguns são doadores, são filantropos, doam dinheiro, né? Constroem, ajudam bastante as pessoas, mas o fazem para ser reconhecidos. Não porque acreditam num Deus, numa vida maior. E ao desencarnar ainda cobram isso. Eu ajudei tanto, por que eu não estou aqui? Numa das obras de André Luiz, tem uma senhora que passa algum tempo, né, nesse torpor do desencarnar, revoltadíssima, porque demorou muito. E ela passou um bom tempo na aflição, xingando, e de repente ela se entrega e faz uma prece. Quando amigos do plano espiritual conseguem chegar próximo a ela, e ela xinga ainda, mas que absurdo, deixei pago 1 ano de missa. Quer dizer que os parentes meus que não foram rezar a missa, por isso que vocês demoraram a chegar e eu sofri desse jeito. E aí a espiritualidade conta que os enfermeiros do plano maior, na maior paciência com ela, pois é, minha irmã, que bom que nós chegamos. E ela xingando aquele povo, não menos pegar meu dinheiro, me pagar o padre para rezar a missa. Sabe o que é isso? É quando os nossos valores estão na matéria. Na hora que ela fez uma prece, em que ela queria encontrar com Jesus e Deus de verdade, a espiritualidade conseguiu aproximar e socorreu. Então, a prece é o refrigério, é a vibração, é a sintonia. Quando nós, respeitosamente, sentimos saudade dos nossos entes queridos e enviamos um abraço, ela é uma prece. Que assim seja. Que assim seja. Questão 998 pergunta: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta: a expiação se cumpre durante a existência corporal,
mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Miramês expiação. A expiação se cumpre mais acentuadamente no estado corporal. É por este motivo que existe a reencarnação, para acordar a alma que dorme. Pessoal, essa questão 998, ela está vinculada com a questão 258, que a gente já estudou também uns tempos atrás, sobre a escolha das provas. Porque quando nós despertamos no plano espiritual, tomamos conhecimento do que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer. A nossa amiga semana passada até falou, enquanto a gente não paga tudo, né, a gente não liberta. Olha, tem muito sentido o que ela falou, porque a gente vem com uma missão, com uma condição, e nós nos comprometemos de reparar. Né? Olha, aquele marido em que eu abandonei, o abandonei, aprontei todos, ele desesperou. Então, ele vem agora extremamente desconfiado de tudo, uma pessoa um pouco áspera, e a gente vai, né? Então, ela vem com o quê? Para que ele volte a ter confiança num lar, numa família e numa mulher. Ela vem para reparar, para conseguir colocar, né? Para tentar, naquela convivência, permitir que numa nova oportunidade ela possa resgatar nele a autoestima, a confiança, o respeito no lar. Então, gente, diante das nossas dificuldades, essa expiação que nós pedimos, que é a nossa condição de reparar, o que é a expiação? É conseguirmos reparar o mal que nós fizemos, fazendo o quê? Só se anula o mal praticando um bem. Só se anula o mal fazendo o bem. Aí você vai falar assim, nossa, e se eu matei alguém, e como que eu vou fazer para reparar? Porque eu quero reparar, mas não quero com aquela pessoa, não. Né? Então, só se anula o mal fazendo um bem. A caridade cobre milhões de pecados. A misericórdia divina não é lei de talião. Olho por olho e dente por dente foi necessário na época de Moisés para conseguir direcionar o mínimo de convivência numa sociedade quando nós éramos ainda embrutecidos. Agora, se nós falhamos numa oportunidade, temos que reparar, pedindo a Deus uma nova oportunidade para renascer, é a questão 998, e para que a gente consiga cumprir na nossa reencarnação, possamos fazer todo o bem possível para anular o mal que foi feito. Porém, o que a gente fala? A expiação se cumpre no estado corporal, e aí ele fala que é na existência corporal que o espírito se acha submetido. No plano espiritual, o espírito sofre o quê? Pela condição moral. Na matéria, nós vamos para o plano espiritual, o Simão Pedro fala muito isso, nós vamos para o plano espiritual, tomamos conhecimento pelas nossas eras de tudo que nós somos realmente, do que nós fizemos, e estudamos. No plano espiritual, amigos que nos auxiliam no projeto de reencarnação, nós estudamos a nova profissão, nós estudamos como ser melhor, nós estudamos sobre todas as condições, para que quando voltarmos ao corpo de carne, é no corpo de carne que a gente faz a prova. Aprendemos, estudamos no plano espiritual, mas é no corpo de carne, pela nossa liberdade, que nós alcançamos um mérito que o Mestre Jesus nos permite, que Deus, pela lei divina, criou, que é no corpo de carne que nós provamos de verdade o nosso mérito, o nosso alcance de domar as nossas tendências ruins e fazermos todo o bem que pudermos. É só no corpo de carne. Por isso, porque o espírito poderia viver a vida inteira. Por que eu vou reencarnar? Para sofrer? Não. Pelo nosso crescimento, todos nós fatalmente nos tornaremos espíritos puros. Jesus Cristo já era um espírito puro há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando uma pleide de espíritos, sob o comando do Mestre Jesus, com a permissão de Deus, ele co-criou o planeta Terra com muitas belezas, porque ele sabia a turminha que ele ia abraçar como ovelha desgarrada. E não vamos nos esquecer que as nossas provas, que nós reclamamos tanto, que dói tanto, que está tão difícil, é uma oportunidade infinita para nós limparmos o nosso espírito,
transformarmos a sujidade que nós colocamos, que é o mal que cristaliza em nós, limpando através das doenças, das dificuldades, limpando aquilo que é ruim, praticando o bem para anular o mal que foi feito. Então, numa das obras de André Luiz, e Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma mulher que dizia que as mulheres, que ela participando, ela era muito bonita, viveu com uma condição, e ela adorava os bailes, condição muito boa, e ela não queria perder a beleza. E o marido era louco para ter filho, e toda vez que ela se via grávida, ela dava um jeito de eliminar essa gravidez, para ela poder aproveitar mais os bailes, os salões e as festas. E ao desencarnar, ela conta todo o sofrimento que ela passou, de remorso, de arrependimento, de perseguição daqueles filhos que viriam e tinham uma missão a cumprir na terra. Então ela disse que miserável no plano espiritual, que todo o reinado dos salões, dos bailes e da beleza que ela viveu, nada era diante da aflição e da dor. E que agora ela implorava para conseguir voltar e implorava para cada filho que ela não deixou vir, que permitisse que ela os tivesse novamente. E ela disse que ela hoje era uma miserável no plano espiritual. Então, quando nós imploramos, quando nós estamos na condição espiritual, né, conforme nós vamos depurando, nós temos muito mais condição de perceber e ver a amplitude de que reencarnar muitas vezes, e nós pedimos as dificuldades para anular aquilo que ficou cristalizado em nós e que causou tanta dor. A dor que eu causo ao outro, que nós causamos ao outro, ela pertence a nós, ela cristaliza em nós. O mal pertence a quem faz. Joana de Ângeles, na psicologia espiritual, o mal pertence a quem faz. Então, que tenhamos a oportunidade de entendermos que é no corpo de carne, e por isso que a espiritualidade nos diz, bendita seja, bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quis dizer? Tenham força, entendam que tudo vai passar. Por que os aflitos, os brandos, herdarão a terra? Porque se nós dermos conta de passar pelo que nós pedimos, pelas aflições que nós causamos, sentindo na pele e ainda amando, nós poderemos reencarnar, renascer na terra, quando já formos um planeta em regeneração. Aí herdaremos a oportunidade de renascer com os irmãos, com toda a maioria no planeta, preocupada e focada no bem. Não teremos doenças, não precisaremos trancar as nossas portas, não teremos os furtos, o roubo, o assalto, o abuso. Teremos uma vida de paz. Seremos um planeta onde o mal impera, onde a nossa briga é para ver quem faz mais bem. Para isso, precisamos passar na provinha e anular aquele mal que nós fizemos. Que assim seja. Que assim seja. Questão 999 pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Resposta: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Questão A: se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Resposta: tornar-se mais longa e mais penosa sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Não basta o arrependimento, Miramês. Depois de arrependida, a alma precisa expiar as suas faltas nos mesmos caminhos tortuosos pelos quais todos passam. Essa é a porta pela qual deve passar o arrependimento. Essa questão 999, ela nos lembra muito a questão seguinte, o nosso orgulho. Lembra quando nós estudamos sobre as paixões, os vícios, e como que dentro das questões do Evangelho, aqui eles falam muito o perigo das paixões. O que são as paixões? Inveja, o orgulho, né? O ciúme, a vaidade, né? Então, na verdade, todas as vezes quando se fala de um criminoso, existe dentro do nosso íntimo
A inveja é aquela situação em que nós passamos. E quando nós nos deparamos com alguém que não tem a nossa dificuldade, a nossa inveja é tanta, a nossa raiva é tanta que a gente quer eliminar o outro. Por isso que vencer as paixões. Tem uma estudiosa na Califórnia, ela estudou por 30 anos. Um pessoal, ela foi para o Havaí, um pessoal que tem grande dificuldade de financeira, educacional, lares onde tem grandes abusos, lares onde não se tem bom exemplo, se passa muita privação, mães que não amam, não cuidam, são extremamente desleixados. E ela acompanhou essas pessoas carentes por 30 anos. Na condição biológica, como médica, o que ela diz? O conhecimento, por que instrução? Por que nós estamos falando disso dos criminosos? O conhecimento, ter conhecimento, receber amor e educação, nos torna, conforme quanto mais educação tem, a tendência de uma criança que recebe amor e recebe educação é que 1% vai cair normal. Se a pessoa não recebe isso na sua infância, na sua criação, na sua família, a tendência para cair na criminalidade passa de 95%. Porém, qual foi o estudo dessa médica na Universidade da Califórnia? Durante 30 anos, essas crianças que ela acompanhou, 1/3 delas não se deixou corromper, nem pelo vício, nem pela droga, nem pelo abuso, se tornaram pessoas boas com toda dificuldade. O que isso vem provar? Que o espírito, Kardec dizia que o homem, foi perguntado na questão 644, que na 621 é perguntado onde está escrito a lei de Deus. Por que nos ensina e nós não aprendemos? Aí, pela primeira vez, em todas as religiões, o que a espiritualidade maior responde? A lei de Deus está escrito na consciência do homem. Não é no livro, não é uma norma que o homem criou. É a lei divina, é a nossa consciência. A lei de Deus está em nós como filhos, como criatura, criados por Deus. E Jesus veio nos ensinar o quê? Ativar, porque nós, presos na infantilidade e nas paixões, nós esquecemos que somos centelha divina, que somos filhos, partes do Criador. E aí, nós viemos reencarnando para aprendermos a lembrar e praticar a essência divina. Nós temos a liberdade, nas nossas ações, de buscarmos essa essência, nos lembrar dela. Então, essa médica conta, né, que na pesquisa que ela fez, essas crianças, né, se fosse só físico, se o materialismo, se Deus não existisse, nenhuma delas escapariam. Nenhuma delas seriam do bem. E aí, o que ele vem nos responder? Né? Que a coisa mais importante do mundo, o que essa pesquisadora descobriu? O homem mau, com todas as dificuldades que ele tem do meio, da falta de conhecimento, de onde ele nasceu, o homem mau, aquele que pratica o mal, ele é a encarnação de um espírito que ainda é mau, que ignora o bem, que ainda tem imperfeição. Da mesma forma que na semana passada a gente comentou, né, sobre aquele repórter que nasceu num ambiente totalmente complicado e a mãe dele entendia como é que o menino deu pro bem, gostou de estudar, virou universitário. Né? Por que isso? Porque um homem do bem, que pratica o bem, um homem bom, é um espírito bom. Já reencarnou várias vezes. E aí a espiritualidade, o Dr. Ricardo Baezo, ele deu um exemplo, é um médico espírita, professor universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele fala, gente, Hitler e Francisco de Assis. Francisco de Assis, um espírito bom, veio para nos ensinar o amor a tudo, a todos, a Jesus e a Deus, agradecer. Hitler é um espírito ainda não conhecedor do bem, mas Hitler um dia fará todo o bem que Francisco de Assis fez, porque todos nós teremos a oportunidade de reencarnar e renascer para praticarmos o bem. Gandhi
pediu a Deus, pediu a Jesus, a espiritualidade maior, está junto de Hitler, que se encontra numa prisão, porque tem prisão sim no plano espiritual. Nós vamos falar disso daqui um tiquinho. É uma prisão para quê? Quando um espírito é privado, ele é cerceado de conviver com outros, é porque ele precisa sentir e refletir para realmente arrepender. No livro Memórias de um Suicida, né, naquela colônia de Maria de Nazaré, ela conta um caso de um irmão que estava há 38 anos, cerceado da convivência, numa prisão espiritual, cerceado da convivência, porque em várias reencarnações, além de suicidar, ele fazia outras pessoas suicidarem. E todos os dias, um espírito do irmão que foi padre e que estudava psicologia e a psiquiatria, todos os dias ia onde estava esse irmão nessa prisão. Isso está no livro, tem um capítulo específico para isso. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Então, ele conta que todos os dias ele ia lá falar com este irmão sobre Deus, sobre Jesus, sobre as consequências de fazer o mal e não se arrepender. E você sabe o que eles estavam nos ensinando, nos ensinou nesse livro? Que aí foi perguntado, mas espera aí, que dia que ele vai sair dali? O que vai acontecer? Ele falou assim, foi dado muita oportunidade dele reencarnar e praticar o bem. Ele não praticou. Ele só vai sair daqui no dia que for percebido nele uma gota de arrependimento. O dia que esse espírito arrepender, começar a arrepender, tiver um pequeno arrependimento, ele de novo volta ao convívio. Nós somos criados por Deus para vivermos em sociedade, no plano espiritual, no plano material. Então, quando a gente fala, nossa, mas fulano fez tanto mal, como é que Deus permite? A espiritualidade, Deus, Jesus não erra. Jesus não erra. Então, o nosso irmão aqui, quando se fala nos criminosos, né, a lei nossa, a nossa justiça aqui da terra, dos homens, ela é falha, mas a justiça de Deus não. E a justiça da terra, ela tenta, né, da mesma forma, cercear, separar do convívio da sociedade e ser tratado de forma respeitosa é um primeiro caminho para que esse espírito possa se arrepender. O arrependimento é tão importante que ele é o primeiro gatilho, ele é o primeiro pontinho de luz que nos volta a sintonizar com a essência divina. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1000. Pergunta: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Referência à questão 726, sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus. Só por meio do bem se repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se lhe tornaram úteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Questões 720 e 721. Privações voluntárias, mortificações, são contrárias à lei de Deus. Fazei o bem a seus semelhantes e mais méritos tereis. Miramês, resgate das faltas. Não é ficando em jejum que nos iluminamos, não é nos sacrificando exteriormente
que alcançamos a paz. Não é ficando calados que despertaremos as condições espirituais que nos fornecem a tranquilidade da consciência. Pessoal, essa questão fala muito, né? Que nós já podemos reparar. Então, nos mutilarmos, nos agredirmos, isso não vai reparar nada. O mal que nós fazemos, ele só vai ser anulado com o bem que nós pudermos fazer. Sabe aquela história que a gente contou, que saiu no site Só Notícia Boa, de um jovem que foi homicida, matou alguém por causa de droga, era traficante, ficou preso, conseguiu sair depois de 6 anos, saiu, começou a criar ali no bairro dele uma escola para ensinar arte, ensinar marcenaria para as crianças, porque ele se sentiu tão desesperado que ele precisava. Nada, neste momento, nada vai restituir aquele corpo e aquela vida que ele tirou. Mas, se ele tirar 5, se ele salvar 2, 3, 4, 5 crianças de cair na criminalidade, ele vai anular, sim. E depois ele vai pedir perdão direto. E vai ser alguém que vai virar um grande protetor daquele que tirou a vida. Porque é com amor que a gente repara o dano. Olha, essa estudiosa que eu estava contando, que ela fez uma pesquisa com 700 crianças por 30 anos, ela chama a doutora Elizabeth. E ela conta o seguinte, ela chama a doutora Elizabeth Esther. E ela estudou também o terrorismo. Por que crianças tão jovens amarram bombas, se suicidam e matam outras pessoas? Por que jovens fazem isso? E estudando, ela diz que a raiz de tudo está onde? O que normalmente a gente ouve falar? Né? Igual aquele jovem em São Paulo, alguns anos atrás. Chegou um assaltante, pediu o celular, ele deu o celular, o jovem ainda atirou nele. Tirou a vida dele. Ele não queria o celular, o menino deu. Tirou a vida de um jovem de 14 anos. E aí, ela estudando sobre isso, ela estudou o seguinte, que as mentes intelectuais, mais orgulhosas, manipulam jovens e crianças para ensinar o ódio, para ensinar o que eles não têm. E aquele que mata em nome, seja do que for, uma religião, uma ideologia, ele, na verdade, esses jovens são privados de uma vida em sociedade, uma vida de liberdade. Aquilo que eles não podem ter, na mente daquele jovem, daquela criança que passou por muita privação e foi ensinado a ela não gostar, a ver o outro como inimigo, no fundo, quando ela enxerga pessoas jovens, com liberdade, que têm as coisas, mas não enxerga que essas pessoas estudam, têm limite, abrem mão de muitas coisas porque tem um futuro, porque querem ser alguém na vida. Eles só enxergam que aquela pessoa tem o que ela não teve. Como ela não dá conta de aceitar essa frustração, ela mata o outro. Ela mata aquilo que ela incomoda, que ela não tem e que ela queria ter. Por isso que eles eliminam. E a raiz disso está na inveja e no orgulho. Então, diante disso, o que é esse conhecimento? Gente, é aquilo que o materialismo não pode matar. É aquilo que a cada um de nós pararmos de valorizarmos o supérfluo, entendermos o valor de família, religião, educar crianças, direcionar os filhos. Família é a célula que equilibra uma sociedade e uma evolução do espírito. Então, é nesse sentido que aqui vem dizer, o que adianta? O homem pode pagar aqui. Ele fica super, né, rico, explora, humilha, abusa, né, ofende, destrói com a autoestima das pessoas e depois ele fala que arrependeu. Aí ele vai e faz uma doação. Né? Aí, o que é isso? Ele está doando aquilo que ele lesou. E no meio social, as pesquisas dizem o seguinte, poxa, mas como é que pode os políticos? Muitos nascem em famílias boas, têm oportunidade, não passam por privação, não passam por humilhação, né? Têm conhecimento intelectual. E como que pode? Então ele diz, aquele que foi manipulado, em que por um momento de uma angústia foi incentivado nele aquilo que ele não tem, ele tem que destruir, no caso de jovens, né? Nos assaltos, porque a sociedade o trata como
um coitadinho. O terrorista, ele tem que eliminar aquilo que ele não pode ter, que não é bom em nome de um Deus. Que Deus é esse que puniria alguém porque ele tem as coisas ou porque ele tem liberdade? E aí, diante disso, gente, com todo respeito, não estamos julgando ninguém. É uma reflexão feita de uma sociedade, de um estudo. Mas o que isso vem dizendo aqui para nós? Diante disso tudo, todos nós, o espírito, quando ele é bom, ele reencarnado, por mais que tenham consequências, e tem consequências físicas e biológicas, que nós herdamos genético, mas nós temos a nossa história espiritual, nossa história de vida, que nos permite lutar contra isso e tentarmos vencer as imperfeições e nos tornarmos melhores. Então, eles falam que aqueles que desviam verba, então ele fala assim, olha, não estou assaltando, não estou tirando a vida de ninguém, não estou jogando bomba no outro, mas eu estou num colarinho, num terno chique, pegando muito dinheiro, em que famílias teriam saneamento básico, evitaria muitas mortes, né? Evitaria com que esse dinheiro que a corrupção leva, tira dos hospitais, tira da saúde, tira do transporte, dificulta a vida. Uma pessoa que numa cidade, numa capital, gasta 2, 3 horas dentro de ônibus, se tivesse um transporte mais justo e melhor, ela poderia ficar mais tempo com sua família, menos desgastada e chegar em 1 hora. Mas esse dinheiro foi desviado. Então, ela diz que este espírito, né, ele teve conhecimento e não aprendeu a amar. O outro não teve oportunidade, mas também não aprendeu a amar. Então, a reparação que diz aqui, nós já podemos começar em vida a reparar? Sim. Desde que tenhamos um verdadeiro sentimento de arrependimento. Então, nós precisamos, enquanto estamos reencarnados, entender essa sociedade e o amor do Cristo. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem um tópico lá que chama exatamente caridade com os caridosos. Caridade com os caridosos. O que o capítulo 11 quer dizer? Que existem 4 atitudes que são necessárias para nos limitar quando nós somos agressores na vida de sociedade. Ficar limitada para que nós possamos refletir e pensar, né? A atitude compassiva, ter justiça com a bondade, mas precisamos não maltratar, mas educar, instruir e ensinar. Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Kardec disse, espíritas, amai-vos. E um segundo mandamento, instruí-vos. Buscar a instrução para nos direcionar no bem. Então, respeitar não é para torturar aquele irmão que foi afastado da sociedade. Tem que ter esse respeito para educá-lo, para que ele possa soerguer, levantar, ressocializar, despertar o arrependimento. Martin Luther King, ele disse o seguinte, num dos discursos mais maravilhosos, eu não consigo gostar, porque a gente fala assim, tá preso, eu quero mais que morre, tem que ter pena de morte, né? E o Martin Luther King dizia o seguinte, que ele não conseguia gostar das pessoas que fazem muito mal, mas que ele entendia e dava graças a Deus e a Jesus, porque ele diz, amai os vossos inimigos e não gostai dos vossos inimigos. Porque amar, ele fala, amar é não dar o troco, não vingar, né? Amar é não partir para uma vingança, é não negar a oportunidade de levantar o outro, de ensinar o outro, de instruir o outro a ser melhor. Amar é não desejar o mal, né? Amar é uma atitude compassiva. Gostar é padrão vibratório e sintonia que com a convivência a gente aprende. Então, olha para você ver a grandeza do Martin Luther King. Graças a Deus, eu aprendi a amar o inimigo. O gostar é só numa convivência mais respeitosa. E neste capítulo que fala sobre os criminosos, que vem muito nos falar sobre arrependimento, fala que a maior educação que a gente pode passar, o maior bem que a gente pode passar para todos nós reencarnados e desencarnados é instruir e educar. Por que toda casa espírita a gente precisa instruir? A gente tem os grupos de estudo. Porque tudo que nós conhecemos ainda é pouco para nos fortalecer. E quando nós temos conhecimento,
Quanto mais conhecimento, a violência no mundo diminuiu depois do século XV com a invenção da imprensa. Com a disseminação de ensino e de livros, a violência no planeta diminuiu demais. Em 1900, para cada 1.000 habitantes, 400 sofriam algum tipo de violência e desencarne rápido. Hoje a gente fala que a violência é muito alta. A nossa sociedade hoje, o nível de desencarne é 0,00 alguma coisa para cada 1 milhão de habitantes. E nós achamos um absurdo. Antes, para cada 1.000, 400 não chegavam a 30 anos. Então, nesse sentido, é o quê? Conforme a sociedade foi se instruindo e se educando, ela se torna menos violenta. Isso também é pesquisa. Esclarecimento e instrução dão ao indivíduo valor que faz com que ele entenda a diferença de viver bem e de praticar o mal. Então, a escolha é instruir. As leis de Deus precisam ser ensinadas. As leis de Deus precisam ser praticadas. Né? Paulo de Tarso dizia que as 3 maiores virtudes que o homem podia ter: caridade, fé e a esperança. A caridade nós dividimos. A fé, ela é importante porque ela norteia a nossa caridade. E o homem que é materialista, ele pode ser caridoso, ele não tem fé, mas quem perde a esperança, de todas as 3, esperança, fé e caridade, quem não tem esperança são os que desistem. Os suicidas são aqueles que perdem a esperança. Então, diante disso, educar é muito importante. E vale a pena a gente lembrar que por que nós não podemos perder a esperança? E por que nós não perdemos a esperança? Quando nós somos educados, instruídos, que existe um Deus, que Jesus veio nos amparar, nos abraçou como ovelhas perdidas, que nenhum de nós se perderá, independente de qual é a fé que nós professamos. A esperança é o gatilho que nos mantém em pé. É a chama que mantém acesa em nós os exemplos de Deus e de Jesus. E um médico estava contando que uma paciente dele de 92 anos chegou perto dele, xingou ele demais, porque ele deu um remédio, que ela estava com artrose, ela tem 92 anos, e ele disse que ela é extremamente esperta e lúcida. E ele virou para ela e ela falou assim: mas você está brincando comigo, né, doutor? Você está me dando um remédio que eu vou ter que tomar pro resto da minha vida? Aí você está abusando de mim, mãe. Ela tem 92 anos. E ele disse que no mesmo dia atendeu uma paciente com 94 anos. E ela virou para ele e falou assim: olha, eu estou perdendo a paciência com o senhor. Porque tem 15 anos que o senhor está tratando da minha doença, o senhor não me curou, eu tenho coragem de morrer. Então, é o que ele diz, que graças a Deus, graças a essas pacientes, ele cada dia tem mais esperança na vida e na alegria de viver. E arrepender, gente, já em vida, arrepender é fundamental que seja um sentimento honesto e sincero, empatia, se colocar no lugar do outro, mas mais do que isso, entender a dor do próximo como nossa, porque neste momento a gente é capaz de ir lá e tentar aliviar ou dividir essa dor. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1001. Pergunta: nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Resposta: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aqueles que desconhecem o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação
a ventura da generosidade, de já neste mundo poder gozar. Questão 814, provas da riqueza e da miséria. Mira a mesa, emprego útil dos bens. Se a fortuna foi colocada em tuas mãos, não esqueça o teu emprego. Certamente que para o teu benefício é para a tua família. Contudo, o teu próximo também é tua família, e disto não te deves esquecer ainda em vida. Pessoal, a questão 1001 ela é muito importante, porque ela nos fala assim, muitos preocupam com a família e querem juntar uma fortuna, uma condição, dinheiro. Nem é muita fortuna, né? Às vezes quer juntar para deixar a família bem. Isso é extremamente meritório. É uma preocupação, é uma previdência em deixar com que seus familiares tenham alguma condição boa. O grande problema, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, é com a desculpa de protegermos e garantirmos o futuro dos nossos entes queridos, nós estamos preocupados em juntar só para nós e usufruirmos disso tudo. Os bens materiais, né, a gente não pode deixar de lembrar que a riqueza, tudo que tiver que chegar até o homem, de alguma forma chegará. Então, por que fortunas, quando às vezes a pessoa morre, o pai de família, a família briga, são fortunas que o pessoal fala assim, impossível não gastar, em pouco tempo a família está passando uma dificuldade enorme. Né? E pessoas que vêm sem condição financeira nenhuma, desenvolvem algum tipo de trabalho e deslancham e se tornam ricos. Tudo que tiver que chegar até nós, vai chegar. Como diz Joana, né? Tudo aquilo que nós fizemos que não foi bom, todo mal que nós praticamos, de alguma forma nós vamos atrair. E todo bem que fizermos, por menor que seja, ele também vai chegar até nós. Então, vale muito a pena a gente lembrar, na questão no livro Contos e Pontos de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, ele conta a história de uma mulher muito rica. E ao desencarnar, ela passou uma grande dificuldade no seu desenlace. E aí, passado por aqueles momentos de aflição, né, quando ela foi socorrida, que ela teve o merecimento, ela ficou muito brava e ela falou assim, como que eu demoraram tanto para me socorrer? Por que me deixaram passar no sofrimento? Por que eu fiquei tão presa àquele corpo horroroso, lá no cemitério, com aqueles bichos me pegando? E ela falava coisas horrorosas e xingando, né? E aí ela falou assim, mas eu fiz muita caridade. Antes de morrer, eu deixei tudo. Eu deixei para a instituição de filantropia, deixei para a família, deixei para não sei quem, deixei minhas casas, dividi minha herança toda. E mesmo assim, sofre-se tanto. E os amigos espirituais, então, foram contando a conduta dela durante toda a vida. E que na hora que ela fez a questão de deixar, de pôr em testamento, hora nenhuma ela se desprendeu dos bens. E ela fez questão de deixar de uma certa forma que quando intuitivamente ela voltasse a reencarnar, ela encontraria ali os bens. E a espiritualidade então diz a ela que a forma como ela tinha vivido e juntado aquele dinheiro, não tinha gerado nela nenhum arrependimento nem remorso pelas privações que ela causou às outras pessoas. E que no fundo ela não deu, ela não doou, ela não aprendeu a dar nada para ninguém. Ela simplesmente deixou com o intuito de buscar depois. Então, o nosso sentido, o que nós colocamos na nossa vida, as verdades, nós não enganamos a Deus e nem a nós mesmos. Então, diante disso, vale muito a pena a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre tudo que nós estamos fazendo. Então, tudo que nós pudermos, honesta e sinceramente deixar, o dinheiro, né? Todo aquilo, o emprego é muito útil. Quantos milionários neste momento de pandemia estão doando para que se possa permitir que as pessoas tenham uma vida melhor? Então, o dinheiro é maravilhoso quando ele é empregado de forma justa, honesta e sincera. A quem nós queremos enganar quando falamos que estamos dando um fim útil, desde que os nossos fiquem bem, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Um médico americano muito inteligente, final da década de 70,
ele praticava, tinha uma clínica, né, ganhava muito dinheiro, porque o aborto era permitido lá nos Estados Unidos, no estado em que ele estava. E ele sempre defendeu a prática que a mulher tem que, né, que é uma situação difícil, que a mulher tem a opção de escolher, que o casal poderia escolher, e sempre foi um grande abortista. Porém, quando surgiu o ultrassom, ele foi um dos primeiros a comprar este aparelho. E ele, quando filmou o primeiro ultrassom que ele estava praticando um aborto, ele ficou desesperado. Fez tudo e filmou, e depois ele foi assistir o ultrassom. E ele ficou apavorado de ver a luta do feto contra aquela cânula, contra aquela agulha que o mataria. Então ele usou essa imagem, passou o resto da vida fazendo campanhas, palestras nos Estados Unidos e na Europa, implorando para que as pessoas não fizessem um aborto. Era uma alta inteligência, grande dinheiro. E ele começou, arrependeu, teve remorso e reparou, anulando todo o mal que tinha feito. E ele dizia que se um aborto ele evitasse, ele já teria conseguido aliviar um pouco a dor que ele tinha, das almas que ele tinha tirado. Vamos lá? Questão 1002, pergunta: que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Resposta: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não a absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Miramês: o arrependimento não absolve. O arrependimento apressa a libertação, mas não absolve o infrator. O arrependimento é uma luz que a vida acende em teu coração para que tenhas coragem e esperança. Quem te criou tem condições de te mostrar a vida melhor, mas não deve fazer o que somente tu és capaz na tua própria conquista. Os benfeitores espirituais estão te acompanhando bem de perto, mais do que pensas. Eles trabalham no silêncio, te ajudando sem alarde, pois a caridade assim pede, para que seja feito o bem sem ostentação. Pessoal, essa questão 1002, né? Na hora da morte, né? Reconhecem o homem suas faltas. Ele tem tempo de reparar, basta arrepender. Respondendo à questão anterior que falou da riqueza e do deixar, neste livro, Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, ele conta um caso de uma mulher numa grande capital do Brasil, que ela desencarna fazendo plástica, já era a 16ª cirurgia que ela fazia. Linda, riquíssima, poderosíssima. E os amigos espirituais e o Luiz Sérgio, né, que pediu para que ele pudesse, como equipe espiritual, participar de vários desencarnes e desenlaces, porque ele queria deixar para todos nós reencarnados uma mensagem de como devemos agir para não esquecermos que nossa vida é imortal e eterna. E ele diz que conta que estava assustado, que nem imaginou que teriam casas tão maravilhosas e tão grandes, tão ricas. E que a mãe, ao desencarnar, com 50 e poucos anos, numa cirurgia plástica, que as filhas e que aquela família de obras de artes do mundo inteiro, uma família riquíssima, e que o marido estava sentido, e que as filhas imediatamente foram aos armários da mãe, enquanto a mãe ainda estava sendo preparada para o velório, e brigando qual ficaria com o casaco, com a joia, e ela, presa em todo sofrimento, em todo desenlace, gritando, presa ao corpo, que aquele casaco que ela trouxe da Áustria, ela ainda ia usar. Que absurdo é aquele que a filha estava querendo. Nos filhos correrem e brigarem pelas coisas, no falar, tudo o sentimento, padrão vibratório, não existe distância. Ela sentia tudo isso. E ela, além de ter, querendo voltar ao corpo, naquele sofrimento, naquela angústia, ainda angustiada com os filhos que estavam pegando as coisas que ela não queria abrir mão daquele casaco. Então, aí os amigos espirituais contam a dificuldade das riquezas em que as pessoas acham que vão levar. E os amigos espirituais nos dizem que nós, todos os dias, não podemos esquecer que tudo que é nosso, que o nosso grande ouro, a nossa grande riqueza, são os nossos valores morais. Que o nosso tesouro, a nossa luz, o que mais reluz é todo o bem que nós conseguimos fazer.
Isso nós levamos. E a questão 1002, ela fala assim, sobre aquele arrependimento imediato, né? Ah, mas como é que se desdobra no futuro? O que é isso? O arrependimento é muito importante, porque ele, pelo menos, faz com que o espírito desperte. Há espíritos, há irmãos aí que ficam séculos, milênios, presos às coisas materiais. Chico contava uma história muito interessante de uma família em que a mulher vivia atrás de Chico e falava que a casa dela não tinha paz. Não tinha paz. Que elas faziam de tudo, mas não tinha paz. E Chico falava com ela assim, olha, a espiritualidade está dizendo que daqui 5 anos você vai ter paz. E ela falava assim, e ela disse que contou os dias do segundo, e conversava sempre com Chico, e pedia ajuda, ia no centro. E a casa dela sempre uma confusão, filho, pai brigando, parente, dificuldade. E aí, quando ela contou o prazo certinho, que deu 5 anos, né, naquele período, eles foram assaltados e levaram todas as joias de família que ela tinha. E ela foi contar para Chico, o que é isso? Como é que você me fala que minha vida ia melhorar depois de 5 anos? Levou todas as joias de valor que tinha sido da minha tataravó, levou tudo embora. Era a única coisa que a gente tinha de valor. E falou, que beleza, graças a Deus. O ladrão que carregou suas joias, ele não tem noção dos espíritos que ele levou junto. Sua casa agora terá paz. É o apego dos espíritos com as coisas materiais. Temos que repensar muito quando compramos ou adquirimos algo, né, assim, mais antigo, temos que pedir licença, fazer uma prece, né? Porque estamos usando algo que nós não sabemos de que ele está impregnado. Nós vamos estudar o livro dos médiuns, que vai falar da psicometria que Chico tinha. Ele pegava um objeto e ele sabia tudo que tinha ali, do espírito que tinha convivido. Nós impregnamos com as nossas emoções tudo que nós pensamos, pegamos e temos. Qual que é o verdadeiro amor e alegria quando a gente dá um presente? Às vezes a gente tem a sensação que a pessoa está dando presente, mas se ela puder, segura para ela. E a maioria das pessoas, quando vão comprar o presente, já compra o que ela quer, não o que o outro gosta. Né? E muitas vezes a pessoa fala assim, o que é um grande presente? Não é uma grande joia, é algo que alguém fez e cozinhou com amor para você. Isso é um grande presente, né? Algo que a pessoa fez. Então, a gente precisa entender que a nossa caridade, o nosso ensinamento maior, expiação e arrepender. O que está falando aqui? Jesus crucificado do lado de Barrabás. E o que o ladrão que falou com ele? Cristo, tu nada fizestes, eu errei. O que eu posso fazer para estar próximo de ti? E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, seus pecados estão perdoados. Ainda hoje estarás comigo. Por que isso vem dizer? Porque arrepender apressa a nossa responsabilidade e traz para nós a alegria de podermos reparar, anular o mal e termos paz. Paz é alegria. Paz é alegria. As nossas expiações e os nossos arrependimentos são a oportunidade que nós temos de praticar a lei de amor com Deus, com Cristo e com Jesus. Por isso estudar é tão importante. Conforme vamos tomando consciência, nós vamos entendendo. A ciência hoje, a doutrina espírita tem um tripé. Ela se baseia na ciência, na filosofia e na religião que nos leva a Deus. A ciência hoje já está comprovado que a pessoa que reza, as pessoas em prece, ativam regiões cerebrais que fazem com que ela tenha uma sensação melhor e reequilibrem melhor todas as suas condições orgânicas. As pessoas que fazem o bem e trabalham voluntariamente ativam uma sensação de prazer e alegria cerebral que protege todas as nossas condições hormonais e de equilíbrio. Quando praticamos o mal, ciência já provou. Quando estamos irritados, com ódio, com raiva, nós descarregamos no nosso corpo cortisol e adrenalina em excesso, que afetam a cada 1 minuto de raiva 6 horas das nossas condições hepáticas, cardíacas
circulatórios e respiratórios. O mal que nós causamos, nós custamos a limpar, cristalizamos. O mal que nós fazemos e achamos que ninguém está vendo, ele cristaliza, porque ele passa primeiro em nós. Campo mental está no corpo espiritual, no espírito. Ele atravessa o corpo físico. E essa onda, essa energia, essa emoção de pensamento e sentimento, primeiro passa por nós. Desejar mal ao outro é fazer mal a nós. Precisamos limpar, expiar. Durante a segunda, logo no final da Segunda Guerra, contam os amigos espirituais que um avô, com toda dificuldade, foi criando a sua família, e a netinha morava junto com o filho. E a netinha foi criando, morando com ele. Ela já estava com aproximadamente 6 a 8 anos de idade. E todas as noites, com aquela comida, né, que não era muita, mas que todos faziam questão, o avô, o filho, a nora e os netos. E essa menininha toda noite escutava o avô dizendo que agradecia aquele alimento maravilhoso, a família junta, e agradecia a Deus e convidava Jesus para junto àquela ceia. E a menina foi escutando isso. E aí, bate a porta, ela já estava com quase 8 anos, logo após a prece do avô, bateu a porta e todo mundo ficou até com medo. Um homem muito sujo, com um aspecto horroroso, mal cheiroso, desesperado, revoltado, gritando, estou com fome, preciso de comida, minha família passa fome, eu não tenho nada, ninguém me dá emprego. E o avô dela, toda a família parou, foi para a porta da casa, todo mundo mobilizou, deram comida, deram roupa, fizeram uma grande matula para ele levar para os filhos e para a família. O avô dela virou e falou, olha, a gente tem uma vendinha aqui, só passa aqui amanhã, que nós vamos tentar te dar um emprego. Não é muito, mas para que você possa sustentar a sua família e tal. Voltou, todo mundo assustou, refez do susto, o homem partiu, ia voltar no outro dia cedo. E aí, a hora que todo mundo voltou para comer sua tigelinha, né, do seu pão lá, a menina fala, vovô, tem 8 anos que o senhor reza e convida Jesus para vir jantar conosco. E Jesus hoje veio na figura daquele homem. Que bom. Eu queria ver Jesus. Gente, em todas as nossas oportunidades, aonde nós estamos, nós temos que lutar para buscar o conhecimento, para não perdermos a esperança. Nós temos que levar para todos e para nós mesmos a alegria, a depressão, a irritabilidade, as aflições, as influenciações que nós estamos recebendo. Não está fácil para ninguém, mas em hipótese nenhuma nós vamos deixar de acreditar na felicidade e ser feliz. Em hipótese nenhuma nós vamos abrir mão de Deus e de Jesus em nós. Em hipótese nenhuma nós vamos desistir. E tem um ator americano, não importa qual for a expiação que nós estamos passando, seja qual for, nós podemos levar alegria e levantar o próximo. Tem um ator do cinema antigo, chamado Montgomery Clift, ele era famosão, bonitão, sofreu um acidente. E nunca mais, ele ficou 2 anos preso, só com uma enfermeira cuidando, ele não quis sair porque ninguém o visse, porque ele ficou muito feio, com o rosto retalhado. E ele, onde ele estava, durante 2 anos, um jovenzinho, entre 14 e 15 anos, batia lá na porta e falava assim, eu preciso conversar com o Montgomery, eu preciso falar com ele, sou muito fã do trabalho dele. E essa enfermeira, todos os dias, tentava falar com ele, você precisa receber esse menino, ele vem te visitar, a única pessoa que não desistiu, e ele não deixava que ninguém o visse, porque ele não aceitava a feiura e as cicatrizes, ele era muito bonito, tinha feito papel de galã no cinema. E durante 2 anos consecutivos, aí a enfermeira todos os dias tentava convencê-lo. E teve um dia que ele cansou da solidão. E essa enfermeira falou, você não pode fazer isso com esse jovem. Esse menino deve ter algo para te falar, recebe. Nem que seja para xingar, mas recebe. E esse menino subiu e disse a ele, olha, você mudou a minha vida, você é meu ídolo. De tanto te assistir, eu entrei na escola de teatro para estudar teatro. Eu quero ser um ator como você é. Não importa se você tem cicatriz ou não.
Eu preciso que você volte. O motivo da minha vida, o sonho que eu vou sustentar minha família é ser um ator como você é. Não desista. Cicatriz não é nada. E a partir disso, ele se levantou, voltou para o cinema, trabalhou e ajudou todas as pessoas que ele podia. Esse jovem que durante 2 anos foi lá pedir para ele que não acabasse com seu sonho é Marlon Brando. Arrepender, espiar e acreditar. Vamos todos nós levar esperança e alegria para as pessoas. Não está fácil, mas nunca é impossível, porque nós temos o Cristo. Nós pedimos, imploramos para passar pelas nossas dificuldades, mas nós temos a chave também para tirar essa dorzinha e levar alegria para o outro. Como diz Emmanuel, enquanto não compreender a dor do teu irmão, fatalmente passará por ela. E o que o Cristo disse? Vós sois deuses. Eu venci o mundo, vós também podeis. No mundo tereis aflições, mas bem-aventurados os que são aflitos, porque estes verão o reino de Deus. Nós não estamos aqui para sermos castigados. Nós estamos aqui para nos educarmos e podermos levar alívio e alegria ao próximo. Que o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados, sejamos capazes de abraçar o coração do outro e sermos um só. Que assim seja. Que assim seja. Tem mais alguma coisa? Nessa vida, gente, uma colega nossa que está assistindo disse: nessa vida podemos sentir que somos um suicida em outras vidas? Claro que sim. Porque todas as vezes que nós somos afetados, todas as vezes que nós nos sentimos muito machucados e nós achamos que a nossa dor, com todo respeito, minha irmã, parece ser maior que a de todo mundo, neste exato momento nós reconhecemos que nós estamos ativando aquele vício do passado, que é o orgulho. As pessoas que mais sofrem, que mais passam dificuldades, elas levam esperança. Jerônimo Mendonça passava por muita dor e ele cantava alegremente. Ele tinha muito sofrimento, porque ele cantava e ele tinha uma voz bonita, ele era atleta. E além de ficar numa cama, cego, na década de 70, princípio da década de 80, além de sentir uma dor extrema, a única coisa que ele conseguia fazer era cantar e falar. E cantando e falando, ele nunca perdeu a esperança de ter dias melhores e de levar alegria ao próximo. Eles tinham uma Kombi em que ele ia dar palestras. E um dia a irmã dele, com muita raiva, começou a correr muito no meio do caminho, né? E ele virou para ela e falou assim: vai com calma, minha irmã, porque eu estou indo para o centro dar uma palestra, eu não quero encontrar com os desencarnados, eu quero encontrar com os reencarnados. Em todo momento de sofrimento, ele achava uma forma. Todas as vezes que nós queremos desistir diante de uma dificuldade, a tristeza, a aflição, ela é normal em nós. Mas a ideia contundente e contumaz de desistir, isso mostra para nós que nós já fizemos isso em outras eras, sim. Mas, em momento algum, nós podemos perder a oportunidade de lutar contra isso. E entendermos que, por maior que seja a nossa dificuldade, grande vai ser a nossa alegria quando, no plano espiritual, quando desenlaçados desse corpo, nós tivermos vencido este que é o maior erro de todos. E sem lembrar que todas as noites, ao dormir, nosso corpo, nosso espírito está livre para ir onde quiser, para refazer, para se fortalecer. A escolha é nossa. Então, nós devemos rezar durante a noite e pedir àqueles irmãos que desesperadamente nos intuem a desistir, que nós não vamos desistir. Tem mais pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. A Janete Ribeiro pergunta: como ajudar um espírito suicida que ainda está em sofrimento sem evoluir? Todos os espíritos que estão, claro, todos que suicidam estão em sofrimento.
né? Muitos serão amparados, nós não podemos julgar, cada caso é um caso. Muitos serão amparados brevemente, uma grande parte não. Os amigos espirituais, Chico Xavier dizia, e Allan Kardec também diz, em vários tópicos da doutrina e nas revistas espíritas, o melhor amparo para os irmãos que suicidaram é uma prece. Ela vem, a gente já contou um caso aqui, de um irmãozinho, um jovem, que suicidou, e ele pediu à família que quando ele deixou escrito numa carta que ele ia desistir da vida, que ele não aguentava o sofrimento, mas que todos os seus órgãos que pudessem ser doados, que fossem. Daquele irmão, pôde ser doada as córneas. Ele sofreu no plano espiritual durante muitos anos, e ele sofreu muito pela forma como ele suicidou. Porém, ele quis conhecer 2 pessoas que rezaram por ele, porque ele dizia que quando ele estava em sofrimento, de vez em quando ele sentia a dor, a angústia, aquele sofrimento passava e ele sentia uma chuva de luzes e pétalas aliviando aquela dor. E por alguns segundos ele tinha alívio da aflição do suicídio. E que ele queria conhecer quem eram as 2 pessoas que rezavam por ele. E todas as vezes que ela rezava, ele sentia uma chuva que era um alívio de rosas. E as 2 irmãs que rezavam por ele foram as 2 pessoas que receberam a córnea que ele tinha doado, e eram as únicas pessoas que rezavam por ele sem ter conhecido. Os amigos espirituais, Allan Kardec, Chico Xavier e várias outras obras, se temos algum irmão, algum conhecido, nós devemos rezar. E se nós não conhecemos ninguém, rezemos com muito afeto e carinho. Maria de Nazaré abraça na sua colônia todos os suicidas. Porém, diante do ato de agressividade e de existência, o sofrimento é refrigerado pela prece. Uma prece verdadeira. Divaldo Franco conta que todas as vezes que saía no noticiário o suicídio de alguém, ele anotava e rezava no seu culto semanal por aquele irmão. Ele passou por um grande perigo físico e durante esse período apareceu um espírito que o socorreu. E aí ele disse, mas eu não te conheço, por que você veio no meu auxílio? E ele disse, há 40 anos atrás, quando eu suicidei, eu sofri demais. E eu sentia um alívio durante alguns segundos. E quando eu pude ser socorrido, me falaram que quem rezava por mim era você. Você tem em mim um fiel protetor pelo resto dos seus dias. Se conhecemos algum irmão suicida, rezemos com sincera e afeto amoroso. É um grande auxílio. A prece é luz, é remédio, é cura. É quando nós desejamos o outro ao próximo, pedimos a Deus a espiritualidade. Uma prece arromba os céus em socorro de alguém. Que assim seja. Que assim seja. Só mais uma coisinha antes de você fazer a prece. A Joelma falou que o Aguinaldo está mandando beijo para eu quero fazer. Gente, o Aguinaldo, nosso querido, saudade demais dele na FEAC. Meu irmão, nunca estaremos desamparados. Todos temos muita saudade. É muito importante saber que você está se levantando, que está passando. Nós amamos você. A FEAC, a Fraternidade Espírita, todos nós temos muita alegria em te ver e estar lá. Recebe o nosso abraço e o nosso carinho. E todos, em nome do Aguinaldo, possam ser abraçados pela equipe de Dr. Pedro Luiz, por toda a equipe da FEAC. Abração para o Aguinaldo. Vamos lá? Gente, agora nós vamos fazer a nossa prece para buscarmos a espiritualidade, para cada um de nós, onde estivermos, possamos ser uma chama para acionar a espiritualidade maior em todo o nosso planeta, na nossa cidade. Vamos lá? Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos o amparo, a luz, e por nunca estarmos sozinhos, por todos os caminhos que são abertos. Mestre Jesus, acende nos nossos corações o sol da esperança que nunca vai apagar.
Acende na nossa escuridão, Senhor, a luz das estrelas, que sempre vai nos guiar no caminho do bem, nas melhores escolhas. Acende, Senhor, nas nossas lágrimas, como chuva, a bênção da luz que purifica, que esgota, que sai a dor em cada lágrima, para entrar a esperança em cada sorriso. E por maior que seja a nossa dor, Senhor, na alegria de estar sempre conosco, nos amparando, que nós estejamos fortalecidos para levar a alegria, a esperança, a cura, o abraço fraterno em todos e em tudo. Mestre, que as nossas imperfeições, Senhor, de todos nós encarnados e desencarnados, que são muitas, possam, Senhor, ser aliviadas pela capacidade de amar. Que nós possamos mirar no exemplo de Jesus, o Cristo de Deus, e a todos podermos levar também amor, afeto, carinho, atitudes melhores, palavras melhores, ações melhores. Movimenta, Deus, movimenta, Jesus, toda a luz da cura, da esperança para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Oh, gente, que bom.